E aí, pessoal, beleza? Meu nome é César Soares Estênico. Eu tô aqui hoje para explicar um pouquinho aí, né? Passar um pouquinho do meu conhecimento sobre blockchain. Eu vou fazer uma apresentação bem simples aqui, mas a ideia dessa apresentação é você conseguir entender os conceitos por detrás da blockchain, certo? Vou tentar explicar aqui de uma maneira um pouco mais superficial do que realmente é nas entranhas, né? Do algoritmo e tudo mais. Só que eu acho que esse daqui, para os iniciantes, vai dar uma visão bem abrangente do que é blockchain e como você pode usar. Então, nessa primeira aula, eu vou falar um pouco sobre como que é a blockchain, tomando como base o Bitcoin, que foi uma das primeiras, né, tecnologias, se não a primeira tecnologia a utilizar blockchain. E é basicamente isso. Vamos lá, então. Vamos começar então aqui com uma ideia bem simples do que é, né, uma transferência, né, do que é uma transação. Então aqui você pode ver que a gente tem duas pessoas, né, e elas estão negociando entre si. Então, basicamente, né, elas estão trocando dinheiro, estão passando dinheiro uma para outra, né? Então essa aqui pode passar dinheiro, essa outra pessoa pode passar um produto, né, vender alguma coisa. Mas nessa relação que a gente tem aqui, a troca está sendo feita diretamente com duas pessoas, né? Então, uma pessoa conversando com a outra e ela entregando o produto lá na mão. É o que acontece quando a gente vai num bar, quando a gente vai comprar alguma coisa pessoalmente em uma loja, né? A gente faz essa transferência em dinheiro pessoalmente para a pessoa. Só que o que que acontece quando a gente entra no meio digital? Quando entra no meio digital é um pouquinho diferente. Por exemplo, se a gente utilizar cartão de crédito, essa relação já muda um pouco, né? Vou colocar aqui. Essa relação já muda um pouco. Por quê? Porque se a gente for utilizar um cartão de crédito, a gente está usando um serviço fornecido por um terceiro. E esse terceiro, no caso, é o banco, né? Então, quando você vai fazer uma transferência digital para o seu aplicativo aí do banco, ou fazendo um Pix e tudo mais, necessariamente a gente tem essa entidade aqui, né, que é o banco, intermediando as negociações. Essa intermediação feita pelo banco não serve só por causa do serviço que ele fornece, né? No caso, vamos supor a rede, né, de cartão de crédito, de transação, mas também como um meio de confiança, né? Então, por exemplo, se você vai pagar aqui com crédito, né, você vai utilizar a pessoas que está aceitando essa transação, né, sua através do banco, ela usa o banco como confiança, né, de que essa transação vai ser bem efetuada, né? Então, nesses casos em que a gente paga parcelado, que a gente tem esses tipos de serviço, a entidade do banco fornece esse esquema de confiança, né, que vai ser pago devidamente, que essa negociação devidamente é feita corretamente, tá? E qual que é a mudança, né, do paradigma que o Bitcoin veio trazer para a gente? Ao invés da gente ter este banco aqui como intermediador, a gente vai ter um programa, um algoritmo. Então, essa entidade que antes fazia essa intermediação, que era o banco, ela é substituída dentro, né, da blockchain, por exemplo, pelo programa, pelo algoritmo, que no caso, né, para transações financeiras, o mais comum é o Bitcoin. Existem outros, a gente vai falar um pouquinho depois, por exemplo, a Ethereum, a Chainlink, são outras soluções, né, são outros algoritmos aqui. Alguns entram para complementar, outros entram como uma iniciativa totalmente diferente do que é o Bitcoin, tá? Mas envia aqui o importante que a gente quer dizer aqui é essa troca de entidade. Então, o que era banco, né, para estabelecer esse meio de confiança entre as transações, passa agora a ser um programa, um algoritmo que é construído e roda dentro, eu coloquei aqui, dentro de um computador, né? Então, basicamente, a confiança deixa de ser uma entidade, né? Uma entidade bancária, um banco em que existem pessoas trabalhando lá que fazem contabilidade e tudo mais dessas transações, né? E fazem as verificações para ver se não foi gasto duas vezes o dinheiro que você está mandando, se essa transação foi ok e tudo mais. É substituído por um programa
computacional, por um algoritmo, certo? E esses algoritmos, eles rodam aonde, né? Qual que é a máquina que executa esse algoritmo do Bitcoin, tá? Então, a gente vai entrar um pouquinho aqui, né? Isso aqui é uma abstração bem simples do que seria a blockchain, né? Então, basicamente, você pode pensar como um programa que faz a intermediação aqui das transações, né? Que faz as verificações das transações, tá? Antes de ir, né, para de fato entender como funciona esse programa, né, de computador, a gente vai fazer uma mudança aqui na ideia do que é uma transação, tá? Então, uma transação aqui, que eu representei por essa setinha verde, né, e um dinheirinho aqui falando que envolve dinheiro, dentro da blockchain do Bitcoin, a gente vai estar falando aqui um pouco exclusivo do Bitcoin nessa primeira aula. Essa transação pode ser entendida como uma mensagem, tá? Como se fosse um envelope, tá? Um envelope onde que a gente bota o dinheiro dentro dele lá. Então a gente tem um valor, certo? Então aqui eu estou colocando um Bitcoin, por exemplo, que eu vou enviar. E a gente tem o destinatário e o remetente. Então, a gente tem aqui né, o endereço, né, de quem enviou essa transação e para o endereço de quem vai receber, tá? E aqui eu coloquei esses números estranhos, por quê? Porque mais para frente a gente vai falar de chave primária e chave secundária. Não se preocupa agora, tá? Mas vamos supor que a sua conta bancária, né, que tem lá a agência, o número da conta e tudo mais, o seu CPF ou sua chave Pix, ela é substituída por um numerão assim, ó, bem feio, né, que a gente chama de hash, tá? Mas não se preocupa por enquanto com esse termo. Basicamente, esse numerão aqui representa o endereço de alguém, tá? Então a gente tem o endereço de quem enviou e o endereço de quem recebeu, né, de quem vai receber, na verdade, essa transação, tá? Então, a gente vai entender uma transação como se fosse essa mensagem aqui, né, esse envelope, como se fosse um depósito bancário que a gente está fazendo, tá? E vamos então aqui entender um pouquinho como funciona, de fato, a blockchain do Bitcoin. Então, todas as transações que a gente vai fazer, que a gente queira, né, que fique registrada lá na blockchain, e depois eu vou explicar também o porquê, né, a gente quer que essas transações fiquem registradas na blockchain, qual que é o benefício disso, mas vamos agora só entender primeiro, né, como funciona. Então vamos supor aqui que a gente tem várias pessoas fazendo, né, querendo colocar essas transações dentro da blockchain. Então eu tenho uma mensagem aqui enviada por essa pessoa 1, essa outra mensagem enviada pela pessoa 2 e tudo mais. E como o computador, né, que roda o programa que faz, né, a validação que a gente explicou aqui em cima, como que ele seleciona essas transações, né, esse monte de transações que todo mundo ao redor do mundo está fazendo. A gente tem uma coisa que chama pools ou piscinas de transações. O que é isso, né? É um segundo programa, é como se fosse um segundo programa, onde todas as pessoas que querem que suas transações sejam validadas enviam esse envelope para cá, para dentro para cá. Então o que acontece? Essa mensagem aqui, ela é enviada por essa pessoa e ela é depositada nessa piscina, né? Que a gente fala piscina de transações, onde ficam todas as transações realizadas por todo mundo, que ainda não foram processadas, tá? Então elas ficam nessas pools aqui, essas mensagens, esperando, né, o validador, que é a máquina, né, que roda o algoritmo, pegar elas e validar. Então o que acontece nesta hora, né? O computador que a gente tinha falado lá, que era o algoritmo, né? O que roda o algoritmo do Bitcoin, né? A gente dá outro nome aqui também para esse programa, né? Para esse computador, a gente chama ele de minerador, né? E eu já vou explicar por que esse nome. Mas o minerador, basicamente, é quem coloca um computador disponível para rodar esse programa do Bitcoin, tá? E aí o que acontece? Dentro dessa pool, essas mensagens, elas são escolhidas por esse minerador,
certo? Então, essas mensagens aqui, elas são escolhidas, um montante delas, né, são escolhidas, e aí eles formam o que a gente chama de bloco, né? Um bloco. Então, um bloco de transação. O que que é esse bloco de transação? São várias dessas mensagens aqui, dessa transação, que basicamente é o quê, né? Que a gente viu aqui. O endereço de origem, de destino e o valor que está sendo transferido, certo? Então, cada uma dessas mensaginhas é isso, é uma transação. Ele pega todas essas transações, junta em um grande bloco. Então, vamos supor que dentro desse bloco a gente tenha, sei lá, 100 transações, certo? Então, a gente tem 100 transações dentro desse bloco aqui. E aí, o que que acontece, né? Na hora que ele monta esse bloco, ele tem que validar essas informações. Então, como que funciona? Antes, previamente, né, aqui dentro desse algoritmo, ele já existe, né, blocos que foram adicionados na blockchain, certo? Então, vamos falar um pouco mais detalhes. Aqui, né, então, eu tenho o primeiro bloco, segundo, terceiro, quarto, quinto, e esses blocos já foram validados, certo? Então, esses blocos são um conjunto de transações que já estavam lá dentro da blockchain, que já ocorreram. Você pode pensar isso como um histórico, né, de transações que já ocorreram, certo? E cada um desse bloco, ele é ligado com o bloco, né, antecessor. Então, quando esse bloco aqui, o primeiro bloco, surgiu, ele não tinha nenhum bloco antes dele. É o que a gente chama de bloco de origem, bloco zero. Depois, quando veio o segundo bloco, ele adicionou, foi adicionando e assim consecutivamente. E aí, o que que aconteceu? Esse bloco aqui, ele passa pelo programa, né, do Bitcoin, pelo minerador, ele é validado e nesse momento em que ele é validado, ele é adicionado na blockchain, tá? Na sequência de blocos que previamente já tinham sido validados, certo? Então, só voltando aqui, a gente tem transações, essas mensagens que a gente tem aqui são transações, elas são enviadas para uma piscina, né? Que a gente chama de pool. Essa piscina ela fica ali guardando todas essas transações que estão chegando e o minerador vai escolher um montante dessas transações para validar. A partir do momento que ele valida essas transações, ele pode adicionar esse bloco, né, que é esse conjunto de transações, na blockchain. Então, essa é a ideia básica do que é a blockchain. Mais para frente, a gente vai falar do sistema distribuído que rola aqui por trás, tá? Então, esperem aí a próxima aula que eu trago mais informações para vocês.